Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso país está cheio de seitas. Seitas que são grupos religiosos que são primorosos em lutar contra os princípios da fé cristã, contra a obra redentora de Jesus, contra a verdade do Evangelho. Eu falo da verdade plena do Evangelho. As seitas são um grande perigo, porque elas levam sempre à perdição. Quem anda nas seitas não tem nenhuma comunhão com Deus. Falar em Jesus, muitas pessoas falam. Falam em Jesus como garoto de recados, falam em Jesus como aquele que tem muito magnetismo, falam em Jesus como emissário de Deus, falam em Jesus como bom moço, como mestre de boas maneiras, mas esses mesmos não têm a ousadia, nem a coragem, nem a legitimidade na palavra, nem no Espírito, para dizer que Jesus é o Redentor, é o Salvador, é o Reconciliador, é o Senhor e o Soberano. As seitas podem dizer tudo sobre Jesus, menos a verdade. As seitas podem dizer coisas maravilhosas sobre Jesus, menos a salvação, menos a redenção. Esse é o grande perigo das seitas, e eles sabem apresentar-se publicamente, sendo muitas vezes afáveis, sendo muitas vezes gentis e bastante receptivos. Não duvide da capacidade receptiva deles, da capacidade que eles têm de conquistar a confiança das pessoas em primeira instância. Mas levam sempre a derrocada. Quando eu falo derrocada espiritual, a perdição, pessoa cristã. Aonde está escrito que falar de amor reconcilia alguma pessoa com Deus? Eu sei muito bem o que Jesus faz, o que o Espírito Santo de Deus faz soberanamente com as pessoas para que elas sejam salvas. Agora, eu não sei de nada que as pessoas andem dizendo e, ao mesmo tempo que dizem maravilhas sobre Jesus, negam a sua obra redentora. Isso não existe, é uma verdadeira fantasia. As seitas têm diversas maneiras de agir e levam muitas pessoas, muitas vezes, a uma confiança excessiva em homens, em ditos pelos homens, em filosofias e em doutrinas, mas levam sempre à perdição, nunca levam às regiões celestiais. As seitas têm diversas características, são muitas. Eu vou citar apenas aqui 4 coisas em que você pode facilmente identificar uma seita, ou seja, um grupo bem organizado, sistematizado, devidamente treinado para iludir você e fazer com que a obra redentora de Jesus pareça uma coisa menor e o virtuosismo dos homens e das filosofias pareça ser uma coisa maior. Ledo engano, grande mentira. Vamos a 4 exemplos. O primeiro exemplo que eu vou citar é desacreditar as Escrituras Sagradas. Sim, as seitas têm como principal objetivo levar descrédito à Bíblia, às Escrituras Sagradas, ou então levar você às Escrituras Sagradas e deturpá-las propositamente. Isso, deturpar as Escrituras Sagradas, dizendo que não é bem assim, que as coisas não são assim e que nós cristãos não temos entendimento, mas que eles sabem todas as coisas e podem ensinar uma verdade diferente. Mentira. Eles só ensinam
aquilo que é engano. Como primeiro exemplo, escarnecer das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, uma passagem que muitos conhecem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, o apóstolo Paulo, na sua envergadura, na sua credibilidade, ele dá total e absoluta credibilidade às Escrituras, enquanto que as seitas procuram levar descrédito, desdém, adulteração e as interpretações mais maliciosas às Sagradas Escrituras. O primeiro exemplo é esse. O segundo exemplo é negar a divindade de Jesus. Sim, porque a divindade de Jesus é algo para nós cristãos, uma coisa normal, uma coisa maravilhosa. O Deus que se fez carne, o Logos que se fez carne e habitou entre nós e nos trouxe por amor celestial, por amor ágape, a salvação. Jesus era divindade, é divindade, mas sendo divindade, ele humilhou-se em semelhança de figura humana, para como nós vencer a lei, vencer o pecado, vencer a morte, vencer a cruz e vencer Satanás. A divindade de Jesus não traz problema nenhum para nós cristãos, explica tudo, mas a divindade de Jesus traz muito constrangimento para as seitas que são, no caso, inimigas da cruz de redenção e são inimigas também da divindade de Jesus. Então, cuidado com as seitas que são inimigas da divindade de Cristo. Vamos citar duas passagens que mostram a divindade de Cristo. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E em Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10, ele diz: porque nele Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele Jesus, que é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Ele é o soberano e Senhor sobre todos os exércitos celestiais. E somente alguém que é divinal tem esse poder. Então, negar a divindade de Jesus é o segundo exemplo que eu cito aqui para que você consiga identificar as seitas. O terceiro exemplo é negar a obra redentora de Jesus, é negar a redenção. O que é a redenção? Aquela cruz que seria a cruz de nossa maldição. Jesus tomou o nosso lugar, tomou essa cruz para si, a cruz de nossa maldição, transformando ele mesmo, pela sua morte redentora, essa cruz em cruz de nossa redenção. Então isso é maravilha para Deus, é maravilha para nós cristãos, mas é constrangimento para aqueles que vivem de uns fragmentos dos ensinos de Jesus e dos virtuosismos humanos. Eles não suportam essa obra redentora, eles não suportam esse holocausto perfeito, eles não suportam que Deus tenha se feito em semelhança de figura humana e também humilhado-se e também aperfeiçoado-se nessa humilhação
para ser reconhecido por Deus, sumo sacerdote da nova aliança, e trazer sobre si a nossa salvação. Então, como isso traz não a salvação do homem pelo homem, mas a salvação do homem pela soberana vontade de Deus, as seitas se revoltam contra a obra redentora. Então, esse é o terceiro exemplo. Cuidado com os que escarnecem da redenção. Falam em virtude humana, amor fraternal, mas não falam do amor ágape, não falam de redenção, não falam de justificação, não falam de anulação dos nossos pecados e não falam da nossa reconciliação com Deus que ocorre por ato soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. Para contrabalançar os que são inimigos dessa redenção, temos aqui duas passagens também do apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo afirma sobre Jesus: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vamos repetir? No qual Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Você, como homem cristão, não acha isso maravilhoso? É maravilha, mas tem gente que detesta isso. Dentre as seitas estão os que detestam essa redenção. Na carta a Tito, capítulo 1, versículo 4, Paulo também afirma: a Tito, meu verdadeiro filho espiritual, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Jesus é o nosso Salvador. Nós não somos salvos por obras, nem virtude, nem disciplina moral, nem disciplina espiritual. Quem quer ter virtude e quem quer ter disciplina espiritual, olhe para a cruz, consiga ver a sua natureza pecaminosa e se converta pelo amor sublime que Jesus Cristo manifestou na cruz de nossa redenção. Porque Ele, Jesus, é o nosso Salvador. O homem não pode salvar-se. E o que é impossível aos homens só é possível para Deus. Como último exemplo, ocultar a cruz. Sim, esconder a cruz. Fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, para que os ouvidos ouçam e os olhos vejam de tudo, menos a cruz. E se alguém perceber a cruz, eles vão dizer: é maldita, é sempre maldição, é um instrumento de maldade, é um instrumento de tortura. Ali o Filho de Deus foi morto pelo próprio Pai. Sim, você vai ouvir isso, porque eu já li e já ouvi muitas vezes, e muitos de vocês também ouviram e ainda ouvirão. Aquele que olha para a cruz e só vê maldição, ele não entende a obra redentora de Jesus. Então, como a obra redentora de Jesus é bem explícita e incontestável nas Escrituras Sagradas, ela pode constranger publicamente qualquer sabido que se volte contra a cruz de redenção. Então, eles procuram ocultar a cruz de diversas maneiras, falando em obras, ensinamentos. Olhem para o monte, vejam como o monte está verde, quantas palavras lindas vêm do monte, mas não olhe para a cruz, aonde há sangue, mas também existe salvação. Há sangue, mas existe redenção. Há sangue, mas existe um sacrifício perfeito. Há sangue, sim, mas o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eles não deixam. Eles vão mostrar aos incautos tudo aquilo que o incauto quer ver
e tudo aquilo que o incauto quer ouvir, mas não vai deixar que os incautos olhem para a cruz, senão eles mesmos serão obrigados a vociferar e a mentir contra a cruz de nossa redenção. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 18: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Todo homem, mulher ou doutrina, sábio, filósofo ou erudito, que desdenhar a cruz de redenção, não tem parte com Deus, não tem parte com Jesus, e nele não existe uma partícula de verdade. Deus é contra ele, embora na tolerância de Deus eles continuem pregando mentira e sobrevivendo perante os homens, incautos, invariavelmente ingênuos, parecendo que eles não estão pecando, mas estão sob a tolerância de Deus até o momento do devido juízo. Inimigos da cruz de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, também Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Verdade. Os sabidos desse mundo querem olhar para a cruz, ora como judeus, ora como gregos, com sabedoria, com sensibilidade, com gnosticismo, e dizer: olha só que instrumento de maldição e perdição. Mas nós cristãos, que temos a palavra e temos o Espírito de Deus, nós sabemos que Cristo crucificado é a manifestação maior do amor de Deus em nosso favor. Cuidado com as seitas. Elas estão por aí fazendo o que bem entendem, dizendo o que bem entendem, de acordo com a vontade dos receptivos, incautos e também ingênuos, mas em total desacordo com a vontade de Deus. E Cristo não tem nada com eles, mas eles vão dizer que Cristo lhes pertence, faz parte dos seus ardis. Que Deus abençoe você, que você creia nessa verdade de Deus para a tua vida e não se deixe enganar por seitas e doutrinas enganadoras, de homens enganadores e espíritos demoníacos. Que Deus te abençoe na verdade, em nome de Jesus.